E aí, Matheus aqui, e hoje trazendo liturgia diária. Primeira leitura, hoje é a terceira semana da Páscoa. Já começa a primeira leitura desse jeito. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe. Pera aí, como assim um anjo do Senhor falou a Filipe? Cadê esses anjos que ninguém vê hoje em dia? Ou vê? O que eu quero dizer é assim, já começa falando que um anjo chegou e falou alguma coisa para um cara. Já começa um bagulho muito louco. Já começa um bagulho que não é desse mundo. Já começa um bagulho que é difícil até pra gente conseguir entender. Então vai. O anjo chegou para Filipe e falou: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Outra coisa que eu quero falar assim, se um anjo chegasse pra mim e falasse alguma coisa pra mim fazer, lógico que eu ia fazer. Caralho, mano, um anjo desceu do céu e veio falar um bagulho comigo, eu não vou fazer? É porque hoje em dia a gente tenta seguir a religião, tenta seguir o caminho de Jesus, tenta fazer o certo, né, ao invés do errado. Mas assim, se um anjo descesse do céu e falasse comigo, eu acho que seria mais fácil, né? Mas tudo bem. O que a Bíblia fala pra gente é que nessa época a interação dos anjos com os apóstolos era muito forte. E dá a entender que a gente também pode ter isso hoje em dia. E aqui vem uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, que fala de Isaías. Que essa passagem de Filipe aqui é muito louca. Ele tá lá andando, aí ele vê um cara passando. Aqui fala até carro, mas deve ser uma carroça, né? Porque ele até consegue andar do lado para conversar. Aí ele vê que o cara que tá lá na carroça, ele tá lendo a Bíblia. Aí ele chega pro cara e fala, do nada. Chega lá pro cara do nada e fala, você tá lendo a Bíblia, e o que você tá lendo? O cara, eu tô lendo Isaías. Ele fala, mas você tá lendo Isaías, você tá entendendo alguma coisa? Aí ele fala, não tem ninguém pra me explicar. Entendeu? Como é que eu vou entender? Não tem ninguém pra me explicar. Aí Filipe vai falar, não, pode deixar que eu vou te explicar então. Aí a passagem de Isaías é o seguinte: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante de seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois a sua vida foi arrancada da terra. Aí é essa passagem que o cara tá lendo e obviamente não entendeu nada. Isso acontece muito hoje em dia, né? As pessoas leem a Bíblia e não entendem. Aí Filipe fala, aí ele pergunta, peço que me expliques de que profeta está... O que é isso, né? O que tá falando aqui? Que o cara levou ao matadouro, aí a ovelha ficou quietinha lá, como se fosse, como se fosse matar ela, e ela não fez nada, e foi humilhada, e tudo, e foi arrancada da terra. O que quer dizer essa passagem? Ele está falando de si mesmo ou está falando de outro alguém? Aí Filipe fala, vou te explicar. E aí Filipe explica para ele que Isaías está falando ali de Jesus, que é Jesus que vai vir na terra e vai ser humilhado, vai ser morto, vai ser crucificado, a vida vai ser arrancada da terra. E toda essa história que Jesus passou para nos salvar, no caso. E aí o cara lá fica impressionado, cara, explicou direitinho mesmo o bagulho. E outra, Isaías escreveu isso há muito tempo atrás. Então os profetas já falavam de Jesus há muitos anos. Isso que é interessante. Aí eles vão lá depois, acham água lá, vai para Filipe batizar ele, aí os caras ficam tipo brother. Aí depois cada um segue pro seu lado. Aí tem o salmo de hoje é aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Que é aquela mesma ideia de Jesus criou a religião ali em Israel, Jerusalém, aquela região ali, né? Criou a religião ali e ela se espalhou para o mundo inteiro. Hoje em dia tem no mundo inteiro. Isso eles também já falavam desde bem antes. E o Evangelho de João, que Jesus fala justamente a confirmação da primeira leitura. Que ele fala, todos serão discípulos de Deus. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Ou seja, exatamente o que fala na primeira leitura. Isso aqui, o Evangelho é praticamente a explicação da primeira leitura. Foi o que Filipe fez naquela passagem de Isaías. E a liturgia diária vai se completando, assim, na primeira leitura, com o Salmo, com o Evangelho, de uma maneira extraordinária. É isso aí.